Olá, boa tarde. No domingo 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e o Questão de Ordem discute hoje as políticas públicas para mulheres. O programa vai falar hoje também sobre os reflexos das novas regras anunciadas pelo governo para a pensão por morte, o trabalho do Centro de Referência e Apoio à Mulher, o CEAMO, as ações do Legislativo e também a Lei Maria da Penha. Hoje, todos eles são temas do nosso programa. Para isso, está aqui no nosso estúdio a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres de Campinas, Paula Celli. E a gente também recebe os vereadores Jota Silva, do PSB, e Jorge da Farmácia, do PSDB. Lembramos que nós estamos ao vivo em sinal aberto pelo 61.3 em UHF Digital e pelo canal 4 da NET nós também continuamos ao vivo. Vereadores, obrigado pela presença. Paula, obrigada por ter vindo aqui. Eu começo conversando com vocês a respeito da alteração da lei. No dia 14 de janeiro, então, começou a valer uma nova regra de pensão por morte. Então, a partir de agora, só vai ter direito ao benefício quem tiver pelo menos 2 anos de casamento ou de união estável. A legislação anterior não estabelecia um prazo mínimo para essa união. E as mudanças fazem parte de um pacote de medidas provisórias anunciadas, então, pelo governo no final do ano passado, para tornar um pouco mais rigoroso o acesso da população aos benefícios previdenciários. E as mudanças, vale a pena lembrar, que as mudanças não afetam quem já recebe o benefício. Para ter uma ideia, a partir de agora só vai ter direito ao benefício quem tiver de 39 a 43 anos de idade, seja homem ou mulher, a pensão vai valer apenas por 15 anos. Para os cônjuges entre 33 e 38 anos, o valor para 12, de 28 a 32 anos apenas por 9 anos, quem tiver entre 22 e 27 apenas por 6 anos e o cônjuge de 21 anos vai receber a pensão por apenas 3 anos. Paula, eu começo com você. O que na prática essa mudança na regra de pensão afeta, principalmente no que diz respeito às mulheres? Eu acho que é um retrocesso nas conquistas e nos avanços que nós já tivemos até hoje. Nós podemos pensar que hoje as mulheres trabalham, são independentes, mas nós também temos que pensar que nós temos mulheres que ainda não criaram a sua independência financeira, que dependem do sustento do seu marido, do trabalho do seu marido, e caso haja um óbito e um falecimento, até mesmo inesperado, essas mulheres estão totalmente desamparadas, porque isso não tem uma classe, isso é geral para todas as mulheres. E aí eu acho que complica, é de fato um retrocesso. Porque é difícil a gente determinar um motivo. A morte é imprevisível e a necessidade da mulher que vai ficar também é imprevisível, do homem também. Lógico, e se nós pensarmos também na mulher que é rural, na mulher que é do campo, que não tem uma perspectiva de vida, né, e até mesmo uma perspectiva de trabalho diferente do que ela já tem, aquela pensão que hoje já é concedida e que eu acho muito justa, eu acredito que atrapalhe e muito a evolução de nós mulheres nessa jornada. O senhor acredita, vereador Jota Silva, que seja um retrocesso? Eu acredito piamente. Eu acho que todas as medidas tomadas ultimamente no governo com relação à Previdência, em todos os setores, são um retrocesso. Somente para prejudicar o que já foi ganho até agora. Os direitos que foram conquistados, como disse a Paula, foram importantes. E toda e qualquer medida tomada nos últimos anos pelos nossos governos tem sido somente para prejudicar esses direitos já garantidos. Porque a gente está falando de uma dificuldade seguinte. Quando um cônjuge, uma mulher ou um homem tem 21 anos, a gente pode dizer que ela tem tempo suficiente para se recuperar, retomar a vida, voltar à vida profissional, se ela deixou a vida profissional pelo casamento. Sim. E talvez o governo alegue que ela tenha tempo para se recuperar, logo ela não precise da pensão. Mas a gente está falando também de mulheres mais velhas, que já talvez não se enquadram no mercado de trabalho, é uma coisa meio conflituosa. Total. Né? O senhor concorda? Eu acho até injusto. Eu acho que também eu estou junto com a Paula, junto com o Jota, também que é um retrocesso. Eu acho que direitos adquiridos, direitos de ganho, jamais deveriam mexer nessa situação. Então eu estou junto com vocês também, é um retrocesso muito grande. Esses governantes deveriam olhar um pouquinho melhor para as mulheres. Esse assunto vai ser refletido agora na cidade quando a gente for discutir o Dia Internacional da Mulher, Paula? Exato. No sábado vai haver uma caminhada com mulheres de várias classes sociais e de várias instituições e até mesmo de ONGs. Vamos fazer uma caminhada protestando. Nós vamos dizer que nós não concordamos. E esse ato eu acho que é muito importante que as mulheres estejam lá, que as mulheres se coloquem, porque nós não somos o sexo frágil que dizem que as mulheres são. Nós somos exatamente o sexo forte, né, desse universo todo que a gente vive. E eu acho que essa luta, ela é justa, ela é digna, ela é de direito e a gente não pode se omitir. Nós não podemos mais nos sentarmos e
ficarmos ali omissas e aguardando qualquer decisão, mesmo porque isso envolve a vida não só dessa mulher, mas dos filhos que essa mulher tem, porque não seria só para ela a pensão, é a qual ela pode pagar o seu aluguel, fazer a compra do mês, estudar os seus filhos. Então isso não é correto. Eu acho que está sendo totalmente injusto e nesse dia, nesse sábado, nós vamos fazer essa caminhada pedindo uma reflexão maior do governo federal com relação a isso. Você fala da criação dos filhos e as mulheres hoje têm tido filho cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. E esses eventos que vão pipocar, vamos dizer esse termo, no Brasil inteiro, é muito importante as mulheres se conscientizarem e poder participar. Sim. Né? Para pressionar o governo contra essas medidas que o governo está adotando. A ideia é não pensar, já tem tanta gente ali, eu vou ficar na minha casa. Porque geralmente as pessoas pensam dessa forma, né? Já tem ali 200, 300 pessoas. Não, você tem que pressionar com o maior número possível de pessoas. Então as mulheres que acompanham a TV Câmara nesse exato momento, essa caminhada vai acontecer no sábado, 9h30. Isso, a concentração é às 9 horas da manhã na Estação Cultura, onde desceremos a 13 de maio e nos concentraremos na Praça Rui Barbosa, onde fica as lojas do centro ali. Viu, Paulo? Deixa só não cortando o vereador, eu parei na educação dos filhos, mas a gente também tem que pensar na saúde das crianças. Hoje as crianças ficam doentes. Comentário, com você. As crianças adoecem, medicamento não é barato. Existe uma burocracia muito grande quando se pega uma receita onde nós vamos à farmácia e pegamos um medicamento popular, né? E alguns têm informação, outros não têm. Então, a criação dos filhos depende também dessa pensão, principalmente quando há uma morte prematura. Desculpa, vereador. Não, mas você abordou justamente a situação que eu ia falar da saúde também. Eu, como farmacêutico, como atendo várias mulheres, principalmente a de baixa renda, né? E o atendimento nosso lá tem sido constante, principalmente essa que vai lá e luta para ver se consegue o medicamento na farmácia popular. Hoje em dia, para a mulher conseguir um medicamento na farmácia popular, não são todos, mas algum ela tem que apresentar o CPF dela, a gente tem que tirar uma cópia da receita e, além disso, o prazo de validade dessa receita... 3 meses. Não, são 4 meses. São 4 meses, mas é muito curto, Jota. Porque tem medicamento que é de uso contínuo. Uma asma, uma alergia, que você não consegue curar. São doenças crônicas. Então, fica também o registro aqui que realmente as mulheres têm que trabalhar e trabalhar muito nesse sentido. Mesmo porque o medicamento popular tem alguns medicamentos que têm um pequeno custo. Pequeno, mas ele existe. Eu presenciei numa farmácia uma senhora que faltava R$1,99, que é o que é direito do governo, né? E ela não tinha R$1,99 para levar o remédio embora. Então, lógico, as pessoas acabam dando um jeito e sanando aquele problema. E também, como o vereador disse, a receita ela vale 4 meses. Quando essa pessoa tem que retornar ao médico, quem usa o sistema público, nem sempre ela vai conseguir no tempo hábil marcar uma consulta, agendar, passar por aquela consulta para poder voltar com a receita e continuar com a medicação. E apesar de a gente estar falando de direitos das mulheres, de Dia Internacional da Mulher, o mesmo ocorre com homens. Eu mesma tenho um vizinho super novo, na faixa dos 30 anos, que perdeu a mulher por um problema no coração, ela infartou e faleceu. A filha mais nova tem 4 meses. Então, o prédio todo teve que se mobilizar, ajudar, pegar fralda, comprar leite, para ajudar aquele marido que ficou sozinho com 3 crianças. Como que o marido socorre 3 filhos sozinho? Se uma mulher já é difícil essa rotina, imagina... Agora, imagine que este homem tenha direito, porque essa lei é para ambos, tanto homens como mulheres, né? Essa revisão da pensão por morte. E imagine esse homem ganhando o tanto que ganha, mas tendo ainda a obrigação de contratar uma pessoa para que olhe os seus filhos, uma perua escolar para que leve as crianças à escola. Então, engloba muita coisa. E eu acho que nós temos que lutar, levantar essa bandeira e não deixar essa peteca cair. Quando a gente chega no consenso, vereador J. Silva, de que a gente é contrário a alguma medida atual que o governo tenha tomado, existe algum instrumento na Câmara Municipal que os vereadores possam usar para se manifestar contrários àquilo que aconteceu ou possam se mobilizar para tentar convencer o governo de que tomou um passo não tão certo quanto deveria? A medida mais próxima do vereador geralmente é uma moção. Uma moção de repúdio que faz com que chegue ao governo
às autoridades competentes, né, o desgosto, vamos dizer assim, das pessoas, da população, por aquela medida tomada pelo governo. A moção é a ferramenta mais rápida e mais correta para esse instante. É claro que existem outras, mas essa é a mais correta, porque ela chega nas mãos do governo. Seria o momento, vereador, da gente começar, Jorge da Farmácia, a pensar na possibilidade de tomar alguma medida para reverter essa situação? Com certeza. Hoje nós temos sessão aqui, eu já até convido o Jota para a gente fazer uma moção de repúdio e nós vamos assinar e vamos pedir que todos os outros vereadores também assinem e nós vamos manifestar assim um repúdio. É um primeiro passo, né, Paula? Além da manifestação, sim, né? E aproveitando isso, eu como coordenadora da mulher, eu me coloco à disposição para que nós possamos fazer isso juntos, para que nós possamos criar forças, né, atestar ali a necessidade dessa mulher e nós vencemos essa batalha. Esse dia 8 que você comentou também aí, os homens também participam ou somente as mulheres? Eu acho que é importante, porque nós não devemos mais viver num mundo separado de homens e de mulheres. Eu acho que a luta é de ambos, principalmente no evento de sábado, que também essa lei atinge os homens. Eu acho que é muito importante que os homens estejam ali, mesmo que talvez até contrariados, mas que eles nos apoiem, que eles reconheçam que é um retrocesso, que é uma desvantagem, né, de um ganho já adquirido, então, e que esteja... Convido, inclusive, os vereadores, convido a todos os homens para que estejam conosco no sábado. Então, esse convite pode se estender aos homens também. Com certeza. Até mesmo porque a luta das mulheres é por igualdade. Por igualdade. Então, esse evento, com certeza, e o apoio de vocês, lógico. A homens e não só as mulheres, mas aos homens também. Quando a gente fala de luta de igualdade, como que está essa situação no momento, vereadora? A gente pode dizer que as mulheres têm conseguido atingir aquilo que elas têm buscado? O que significa na prática igualdade entre homens e mulheres? Olha, muita coisa, está um pouco distante, na minha opinião, na minha maneira de ver. Eu acho que a mulher tem avançado muito nas suas lutas, né? Tem conquistado bastante coisa, mas ainda falta um pouco de reconhecimento pela sociedade para essa igualdade. A Constituição prega igualdade. No artigo 5º da Constituição de 88, no inciso 1º, fala de igualdade de direitos e atribuições a homens e mulheres. Fala só de igualdade. Lá não diz que o homem tem mais direito que a mulher. Lá não diz, por exemplo, quando se falamos de salário, que é um grande problema hoje, né, que a mulher ela tem que ganhar menos que o homem exercendo a mesma função. Quer dizer, então, igualdade em todos os setores. E ainda, infelizmente, a mulher ainda não conseguiu atingir. A não Câmara por culpa dos Vereadores dela. É prova disso, né? Nós temos 2 vereadores homens e uma única mulher. Eu quero deixar bem claro, não é por culpa da mulher, é por culpa da própria sociedade. Exato. Paula. Eu queria aproveitar a fala do vereador e apenas englobar uma palavra que eu acho bastante importante no que o senhor falou, é o respeito. Nós temos que garantir o respeito. Então a gente respeita e a gente também quer ser respeitada, né? Nessa luta de igualdade, muitas vezes nós somos desrespeitadas. Quando tinha a discussão de separar ônibus para as mulheres e para homens, eu sou contra, porque os homens têm que se acostumar com esse convívio e principalmente com esse respeito. A gente não precisa mais, hoje eu fui numa obra de manhã, a qual eu fui convidada para dar uma palestra, e nessa obra os homens aplaudiram. E lá tem mulheres que trabalham e são respeitadas, não tem fio-fio dentro da obra. Então, acho que a gente tem que começar a trabalhar essa questão do respeito e aí a gente começa a atingir uma igualdade. Eu entendo como você, Paulo. Eu acho que não é separando que vamos chegar a um consenso, chegar a um objetivo maior. Não é com separação. Mas será que a gente está preparado para isso? Ontem saiu uma notícia de que uma jovem, uma adolescente foi molestada a caminho da escola no Rio de Janeiro. Ela estava no ônibus cansada de uniforme, aqueles uniformes antigos de colégio, saia. E ela acordou do sono com um homem do lado com a mão dentro da saia. Ela assustou, chamou o pai, chegou a polícia, enfim. E aí no final da matéria até ela afirma, no dia seguinte eu comecei a ir para a escola de calça, porque eu tenho a sensação de que os homens se sentiam um pouco atraídos por aquele uniforme, pela saia, por ser uma adolescente. Quer dizer, a nossa sociedade está preparada para esse convívio? O ideal é que se conviva, mas a gente está pronto para isso? Não, é necessário ainda uma reeducação, uma
conscientização de que nós não somos somente um objeto. Eu não iria para a escola, eu acho que no caso dela seria um trauma, né, por ter vivenciado aquilo, mas eu particularmente não mudaria isso. Eu continuaria indo para que as pessoas se acostumassem de que nós vestimos saias, não é? Nós podemos usar saias, então as pessoas têm que aprender. Olha, nem gostaria de falar porque é uma questão pessoal, mas nós convivemos com muitos jovens, com adolescentes, nós realizamos palestras em escolas e a gente ouve absurdos, né, de desrespeito dos meninos com as meninas dentro da escola. Então, o trabalho que a gente faz de orientação e de até mesmo passar esse senso de respeito tem mudado lentamente, mas eu sou um grão de areia. As mulheres não têm contribuído em nenhum sentido para essa... A gente ouviu algumas campanhas do Eu Não Mereço Ser Estuprada recentemente, o fato de eu estar com um mini short na rua não significa que você pode falar para mim o que quer. O comportamento não das mulheres adultas, mas das adolescentes também não mudou um pouco, Paula? Isso torna difícil o diálogo? Bastante, bastante. Então, quando a gente convive com o jovem, a gente percebe que na base está faltando. E esses dias conversando sobre ambos, isso... né? Meninos e meninas. Para ambos. E eu, inclusive, falei, gente, eu criei um príncipe. Comentando com a Melissa, eu falei, Melissa, pensando no meu filho, como foi educado e como tratavam as mulheres e do que eu vejo com os jovens, olha, eu tive a felicidade de criar um príncipe. Porque eu acho que muito também hoje as mulheres trabalham fora, os seus filhos ficam mais soltos, né? Não tem tanto a presença da mãe, não é. Que era antes. Então, acho que isso interfere um pouco no que os meninos, na atitude dos meninos de hoje. Mas eu acho que está na hora de mudar, de a gente insistir, persistir. Eu não me canso. E, assim, o mais gratificante desse trabalho que eu faço é quando a escola me chama para dar um feedback, para me dar um retorno, e ela diz, nossa, aqui mudou. A gente faz as crianças a respeitarem, as crianças que têm uma opção sexual diferente, que não por escolha, mas que já desencadeiam desde cedo uma tendência homossexual, e a gente tem conseguido grandes coisas, mas nós estamos num município e isso precisava ser em todos os lugares, né? Então, acho que essa reeducação de fazer... Olha, nós tivemos um caso numa escola da periferia, onde o menino era chamado de gay, né, pelos amigos da escola, mas nunca ninguém entendeu que ele era tratado por uma mãe, por uma avó e criado junto com 3 irmãs. Então, a criação dele. A criação dele era mais delicada, porque era o que ele convivia, mas não que isso lhe fizesse homossexual. Então, quando você aprende a respeitar a mulher com shorts curtos, com uma saia curta ou até mesmo com uma calça, isso passa a ser desnecessário. Eu, pelo menos, acredito nisso. Eu acho que está muito distante ainda dessa realidade, de nós conseguirmos conquistar um respeito total, mas estamos no caminho. Eu acho que é importante a gente criar essas crianças e educar e continuar. E tentar mudar uma nova sociedade, sim. Porque a sociedade que já cresceu talvez não seja tão possível de ser talvez revertida. Não para os meus netos, talvez um pouco mais, mas eu acho que ainda é possível. É possível, nós temos que acreditar. Acreditar. Né? Eu sempre comento com os amigos o seguinte, em todos os setores de atividade no Brasil, em todos os setores mesmo, né? Tem gente que fica muito desesperançoso, acho que isso aqui não vai para frente, isso aqui não vai mudar. Vai. A mudança é muito rápida, a mudança é muito pequena. Sim. A mudança é muito pequena. Isso ainda vai demorar alguns anos, mas eu acredito que ainda nós vamos ter, em todos os setores de atividades do Brasil, mudanças por lado bom. Positivas. Boas mudanças por lado bom. Não tenha dúvida disso. Mas só que essa mudança ela é bastante lenta. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos no primeiro bloco, vamos a um breve intervalo, falando do Dia Internacional da Mulher e de políticas públicas para as mulheres. Nós voltamos no segundo bloco para discutir como está a questão da violência contra essas mulheres aqui na cidade de Campinas. Então, voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta ao vivo, esse é o programa Questão de Ordem, hoje tratando do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e discutindo políticas públicas para as mulheres. Para isso eu recebo a coordenadora de políticas públicas, Paula Selle, também o vereador Jorge da Farmácia e o vereador J. Silva. Paula, a gente volta nesse segundo bloco para falar um pouco da violência contra a mulher.
O Brasil ainda registra mais de 30 mil casos de violência contra a mulher em apenas um semestre. E na maioria absoluta dos casos, a maior relação ainda é com o agressor, em 82% desses casos. Como que está a violência contra a mulher em Campinas dos últimos anos para cá? Olha, eu sempre digo que a violência doméstica em Campinas, ela é mais no sentido da agressão física. Culturalmente, Campinas não é uma cidade onde os seus maridos matam as suas mulheres. Acontece, alguns casos até acontece, mas são muito pequenos e eu acho que nós conseguimos controlar tudo isso. O próprio município tem as ferramentas de orientação, de capacitação e até mesmo de atendimento imediato a essas mulheres. Então, quando o município tem uma preocupação com isso, eu acho que nós conseguimos conter. Os homens dessa cidade sabem que existe uma casa-abrigo, que existe um centro de referência, e eu acho que as mulheres campineiras também, elas estão bastante prontas a tomar suas atitudes, a chegar numa delegacia da mulher, mesmo que difícil o tratamento, difícil o horário de atendimento, nem sempre a mulher pode deixar de trabalhar para se permitir passar o dia todo numa delegacia da mulher, para registrar um boletim ou até mesmo fazer posteriormente um exame no IML. Mas Campinas está conseguindo, nós temos sim, não tem como maquiar números, mas Campinas tem algumas violências que são de agressão. Essas agressões partem dos seus companheiros diretos, maridos, amásios, companheiros, namorados. E aí, para controlar tudo isso, é de fato uma conscientização dos equipamentos que nós temos e do trabalho que nós fazemos na rua, de capacitar essa mulher, de empoderar essa mulher, de fazer todo um trabalho de rede, possibilitando que essa mulher se encoraje, denuncie e principalmente rompa esse ciclo de violência. Porque ela rompendo o primeiro ato no ciclo de violência, ela consegue preservar a sua vida mais à frente. Quando a gente se depara com um casal jovem e que o rapaz já começa a agredir a sua namorada muito cedo no relacionamento, já fica esperta, já fica atenta, não leva para frente, vai pesquisar. Então, a mulher tem condições de saber parar nesse momento. No Brasil, posso falar? Pode. No Brasil, a capital de homicídio de mulheres é Vitória. E Vitória do Espírito Santo tem um trabalho muito bonito para conter tudo isso. Embora lá, eu estive lá 4 dias e fazendo um estudo em Vitória diretamente com o delegado da DHPM, da DHPM, ele próprio disse que o que envolve muito esse homicídio de mulheres e que eleva muito o índice nessas estatísticas é exatamente ser um local onde está próximo aos 3 estados, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, onde acontece um tráfico de drogas muito forte, essas mulheres acabam se envolvendo e por represália a tudo isso acontece esses homicídios. Não seria especificamente nesse número elevado o caso somente da violência doméstica. Não, essa violência doméstica, ela vem com muita coisa atrás. Então, quando a gente fala da violência doméstica em si, esses números, eles não são tão alarmantes assim, porque se você começar a buscar as causas, você vai descobrir que tem outra causa que leva aquele homicídio no estado de Vitória. Então, é elevado, mas eu acho que Campinas, graças a Deus, tem uma situação super controlada em termos de homicídio. O ano de 2013, nós tivemos 4 casos no ano todo. No ano de 2014, apenas 2 casos de homicídio em Campinas. Então, é um número baixíssimo em relação a essa estatística. E os registros de violência? Os registros de violência, eu acho que vão muito para agressão física. Eu acho que quando a gente fala de violência doméstica, a gente não pode pensar somente na mulher que apanha do seu companheiro. Apanha literalmente de tapa e de soco e de tudo mais. A gente tem que pensar na mulher que sofre a violência psicológica, a violência sexual, que existe mesmo sendo marido e mulher. Essa violência precisa ser contida e ela existe em grande escala. A violência patrimonial, que é aquele marido que não agride a sua mulher, talvez não com palavras e nem com tapas, nem agressão física, mas é um marido que chega em casa, que destrói as suas casas e faz um certo terrorismo com aquela mulher que acaba ficando acuada. Então, os vários tipos de violência que nós temos, eu acredito que o pior deles, né, o maior número em Campinas, é de fato a violência a física.
a física ainda é o maior número. E as mulheres têm denunciado mais? Têm denunciado mais. Nós fazemos um trabalho de encorajamento dessas mulheres para que elas denunciem, porque a violência também, ela não só acontece lá na periferia, onde ninguém vê, ninguém sabe. Não, ela acontece em qualquer escala da nossa sociedade, da A, a C ou a D que seja, ela acontece. Porém, as mulheres de algumas classes, talvez A e B, elas não denunciam quase nunca. Nós não temos muitos registros de mulheres com uma condição financeira e até uma posição social e econômica elevada. Acaba nem denunciando. Elas não denunciam. Então, os números, eles não são tão reais, porque isso acontece longe. E as mulheres hoje aprenderam a não mais ter medo dos seus maridos. Então, elas vão à delegacia, elas denunciam, elas pedem abrigo. Nós tivemos um abrigamento a semana passada de uma jovem de 26 anos e ela disse, eu não quero mais. E eu me senti muito feliz quando ela disse, eu não quero, me leva para o abrigo. E ela está no abrigo até hoje, ela está amparada psicologicamente, socialmente Quando a gente e fala que ela está num juridicamente. abrigo, é um tempo que ela tem para se reorganizar e se readaptar à Exato, sociedade. porque algumas mulheres ainda sofrem a questão do agressor por ameaças e até ter medo de morrer. Essas mulheres resolvem sair das suas casas, se permitir passar esse período no abrigo para reorganizar, reordenar a sua vida, mudar a sua rotina, até que a poeira baixe e ela reconstrua a sua vida, redirecione o seu caminho. Então, isso eu acho que hoje está muito forte. A gente tem muita procura, embora a Coordenadoria da Mulher não faça busca ativa, a Coordenadoria da Mulher faz um trabalho intenso na rua, na periferia, para dizer para essas mulheres, não sofra, não apanhe. Nós temos um centro de referência e mesmo que a situação não imponha que ela saia da casa, ela vai ficar lá, ela vai ser tratada, ela vai se empoderar, ela vai se encorajar e a mudar essa história. Nós temos também um trabalho, muitas vezes a pessoa tem alguém da família onde o agressor tem medo, não vai incomodá-la, vai perceber que ela procurou a justiça e ele próprio para por ali, cessa por ali. Então, mas ela precisa ter conhecimento disso. E esse trabalho que nós fazemos é muito desgastante fisicamente, mas é muito gratificante quando eu volto para minha casa, de fato com dor no maxilar, de falar muito, de bater de porta em porta, como nós fizemos o trabalho no Itatinga. Sim. De porta em porta, com todas as casas, para dizer, olha, chega, levanta a mão, para, vamos dizer não. E ali foi, para cada uma delas, foi dada uma Lei Maria da Penha para que ela conhecesse o direito dela, um folheto do centro de referência para que ali, através do nosso 0800, ela saiba que tem um caminho, para dizer, olha, liga o 180, pede isso, pede ajuda, liga para a Guarda Municipal. Então eu acho que isso está fortalecendo e as mulheres estão denunciando, graças a Deus denunciando mais, graças a Deus Campinas morrendo muito pouco, mas é necessária essa reação, essa coragem. Eu acho que a gente precisa, de fato, se vestir de coragem e dizer que chega. Eu acho Por que a vereadora ainda tem tanta dificuldade de denunciar? Eu acho que é a informação, a falta de informação. Por exemplo, a Paula acabou de citar aqui um número de denúncia, o 180, Sim. que é pouco divulgado. Ninguém conhece. Praticamente ninguém conhece. Então, é a falta de informação. Então, os números hoje, eles não são reais, por quê? A Paula disse muito bem, na periferia, esse trabalho realizado, ele vem alcançando algum êxito. Porque na periferia, boa parte das mulheres não denunciam por medo. Sim. Não denunciam por medo. Na classe B, A, também acontece, a mulher não denuncia para não... por causa da sociedade. Não quer se expor perante a sociedade. Quer dizer, quando a realidade, ela deveria fazer da mesma forma. Mas eu acho que o que precisa é mais informação de todos os setores, da imprensa, de todos os setores, para divulgar mais as ferramentas que a mulher tem para poder se defender daquele homem que chega em casa bêbado, destruindo a casa, como ela disse, batendo na mulher, batendo nos filhos, né? Ou o camarada chega drogado, que são os dois grandes problemas que a mulher enfrenta. São os maiores, Homem nenhum chega em casa
de sã consciência e vai bater na mulher. não. Ele vai agredir a mulher porque ele está alcoolizado ou está drogado. Tá drogado. Né? São as duas condições hoje no Brasil inteiro que às vezes chega até a morte, Sim. né? Ô, Jota, Quer dizer, mas os motivos são esses. Uma outra questão também, Paulo, às vezes a mulher vai lá, ela registra o boletim de ocorrência, mas aquilo lá não se transforma em inquérito, ela acaba desistindo. Não pode mais. Não a Lei pode Maria mais. da Penha Não, não hoje não Como que permite. pode. funciona Agora, o processo, é, Paula? Para só quem pra- está em casa entender e Só enfrentar para um caso de completar violência. o raciocínio do vereador, o 180 não é somente um telefone de denúncias. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha uma prima que mora em Ribeirão Preto e essa moça eu sei que apanha. E como é que eu vou ajudar aqui de Campinas? Esse telefone, ele vai me dizer, olha, em Ribeirão Preto tem uma coordenadoria da mulher, a coordenadora é fulana de tal, nós temos um centro de referência, fica na rua. Então, o 180, a nível nacional, as informações, elas são alimentadas e atualizadas a cada 6 meses, direto por Brasília, para que mesmo à distância você ainda consiga. Então não é só um telefone, às vezes você não sabe o que fazer. Olha, aconteceu tal situação de violência doméstica, o que eu faço? Então esse telefone é um telefone de orientação. É um trabalho que vai dizer para ela, olha, vá à DDM, olha, nesse caso não precisa ir à DDM, faça tal caminho. Então é muito importante que a mulher saiba que não é só um telefone de denúncia. Nós temos também o Disque 100, que qualquer pessoa pode ligar de orelhão, do celular, sem crédito, sem nada. O Disque 100 também é um telefone de denúncia de abuso e também de divulgação e de orientação. Eu acho isso fundamental. A pergunta que você me fez... Como que na prática está funcionando a Lei Maria da Penha? Por exemplo, a mulher que foi agredida, ela tem medo de denunciar e aparecer uma viatura na porta da casa dela e acontecer todo aquele escândalo, Todo mundo constrangimento. olhando, Então, quais são os vizinha. processos, o passo a passo? Olha, eu sofri uma violência em casa, o que eu... Então, envolve uma Qual é o vergonha, procedimento? então quando você vence essa vergonha e que você precisa sim chamar o 190, chamar sim o 153, que é o telefone da Guarda Municipal, que por sinal tem me atendido brilhantemente nas ocorrências que eu tenho participado ativamente, tem sido sensacional o nosso trabalho, até mesmo de saber na prática como é que funciona. Então essa mulher, se decidir chamar uma viatura até a sua casa, essa viatura vai conduzi-la ao distrito policial, caso não seja no horário que a DDM está em funcionamento, que é das 8 às 17 horas. Não adianta chegar na Delegacia da Mulher às 17 horas, porque, infelizmente, não vai ser atendida. Isso é um problema, né? É um A gente problema. volta para discutir esse esse problema no esse é último um- bloco. um É erro um no Brasil problema, inteiro, né? então parou ali e aí essa mulher vai estar constrangida de ir numa delegacia normal, de ser ouvida por um escrivão e esse escrivão não atendê-la da maneira que ela espera. Afinal, eu preciso de uma sensibilidade para Sim. encarar uma mulher que acabou de ser violentada dentro de casa, né? Então, essa mulher vai ser direcionada para uma delegacia. Caso haja necessidade de um abrigamento, o município também, sendo feito pela DDM, a solicitação do abrigamento é até às 17 horas. O abrigo não recebe após as 17 horas. Não vai receber aos sábados e aos domingos, porque a delegacia não funciona aos finais de semana. Caso ela vá numa delegacia, né, normal, tudo bem. Viu, Paulo, eu também tenho uma questão, deixa eu perguntar para você. Você falou assim de abrigo, vão abrigar a mulher. E se ela tiver uns 2, 3 filhos, como que faz? Abriga também. O abrigo então acolhe a mulher e os filhos. E os seus filhos até 17, meninos até 17 anos. E meninas tem uma... E meninas até 18, né? Porque entendi. já começa a ter uma vida mais Então independente. abriga praticamente a família. Mas o abrigo recolhe a família toda. Entendi. Então, a partir do momento que ela criou coragem, ela vai ser direcionada. Se o problema for uma violência psicológica, uma violência que se trate dentro do centro de referência, ali ela vai ser acolhida socialmente, juridicamente, com uma orientação jurídica. Nós não fazemos separação, não vamos brigar por pensão, isso não acontece, isso tudo é feito pela Defensoria Pública. Mas tem ali todo um direcionamento e um fortalecimento dessa mulher. Quando a gente percebe que há de fato um risco iminente de que haja um homicídio e que coloque até mesmo as crianças em risco, isso imediatamente é levado para o centro de referência, para o abrigo, e essa mulher não vai correr mais risco. Antes existia o fato da mulher fazer a denúncia, mas Exato. não seguir em frente, talvez ela desista no meio do caminho, repense. Sim.
e era possível desistir da denúncia. Muitas Agora, vezes. Acontecia essa desistência? Acontecia, podia-se muito fazer isso, porque eu acho que não estou falando de mulher, eu estou falando de ser humano, a gente é movido de emoção. Então, quando a gente está no calor da emoção, no calor da confusão, você vai até aquilo que você considera a última consequência. Sim. Quando você para pensar no que fez, nossa, vou prejudicar o trabalho, o emprego e a vida dele, vai ser preso, aquele monte de informação que para ela ainda é desconhecida, ela quer chegar na delegacia e falar, olha, não quero mais, não precisa, nós reatamos, nós estamos bem, porque isso acontece muito, né? Mas é importante dizer que, graças a Deus, a Lei Maria da Penha nos traz a garantia e a segurança de que essa mulher, a partir do momento que ela vai no distrito, que ela registra um BO, aquilo automaticamente vira um inquérito e ela não pode mais parar no meio do caminho. Muitas vezes ela não volta mais mulheres, atrás. Elas voltavam por quê? Por dois motivos. Primeiro, por medo, o marido ali fazia um monte de ameaças, ela com medo voltava. Ou o marido voltava, aquele marido tipo sem vergonha, né? Aí ele volta mansinho, chorando, mansinho, se ajoelhando, pedindo perdão. Levando flores. Levando flores. Aí ela ia lá e tirava. Depois começava tudo de novo. Como que funciona a reincidência, Paula? Uma vez que houve a violência, muito provavelmente, quais são as chances dela ser repetida? Muitas. Vocês já chegaram a algum atendimento que não aconteceu uma segunda violência? Não, muito difícil. Na verdade, o ciclo da violência, ele é de fato um ciclo, né? Então tem a fase da discussão, do fala mais alto, hoje eu empurro, amanhã eu dou um tapa, e quando você não coloca um limite naquela situação, aquilo vai se avolumar e um dia pode sim levar a um homicídio de ambos. Porque no ano de 2013, eu fui convidada para participar do CIPAT do aeroporto, do canteiro de obras do aeroporto, onde a minha palestra sobre violência doméstica foi classificada por todos os funcionários como a melhor do ciclo de palestra que eles tiveram dentro do projeto. E naquele mesmo ano, eu tive 2 casos, que foi no ano onde nós tivemos um homicídio. Um dos homens que ali estavam foi um dos homens que matou a sua mulher. Participou da palestra, conheceu tudo, soube como é que funcionava esse ciclo de violência e veio a falecer. E uma dessas mulheres também participava, porque trabalhava na faxina, na parte de limpeza, e ela sofreu um homicídio, ela morreu ali. Então, nós temos também um caso de lá de dentro, na verdade no Campo Belo, que a mulher, cansada daquela violência, ela matou o marido e foi presa. Então, a gente questionava essa situação, por que a mulher vai presa e o homem não vai preso, ele foge do flagrante, engloba toda uma situação. Mas, a gente pensando exatamente nisso tudo que acontece, e a Lei da Penha trazendo a garantia, a gente consegue dizer que o ciclo da violência começa com essas discussões, esses bate-bocas, a agressão física, e aí ele se arrepende, e ele volta e entram numa fase de enamorados. Então ele leva flores, leva bombom, fica por um período muito bom, até que o ciúme ou o motivo que ocasione esse tipo de conflito volte a acontecer. Porque trabalha fora, porque usa roupa assim, e quando isso é um ciclo e ele não se fecha. Se fecha a partir do momento que essa mulher tem coragem de dizer, eu não quero mais, eu vou me separar. E eu estava lendo uma estatística também. É importante dizer que a gente não está aqui incentivando nessa discussão. Não, de forma nenhuma. Se você está com problemas e discussões e está correndo risco de levar um tapa, abandone sua casa. Não, de forma nenhuma. Disso. Eu acho que pensar que já vivendo uma situação de violência... Preste atenção, começa a acender a luzinha amarela e se chegar na vermelha, é hora de parar. É como o trânsito mesmo. E eu também acho, eu vi uma estatística de que mulheres que sofrem violência doméstica e que conseguem romper um ciclo muito... no início ali. De procurar um outro parceiro que ela reviva e vivencie novamente as mesmas coisas. Ela não consegue partir dali, ela não consegue partir dali para um relacionamento tranquilo, um relacionamento calmo. É incrível, mas esse número diz que ela vai reincidir, que ela vai voltar. Ela atrai, né? Ela atrai esse... Nossa, as coisas ruins. Isso é complicado a gente pensar que vai acontecer. Então,
é preciso prestar atenção com quem a gente se relaciona. A gente muitas vezes ouve uma mãe que está em casa, sentada assistindo o programa, dizer: a gente não sabe com quem casa nossas filhas, não é? Então, a gente tem que ter visão e pôr um limite. Nós temos aqui 2 motivos que levam o homem à agressão à mulher, mas esquecemos de uma outra motivação bastante forte hoje. Nós falamos das drogas, falamos do álcool e o desemprego. O desemprego hoje também leva a esse tipo de confusão hoje, que acaba levando à agressão. O desemprego também hoje leva... O homem acaba se sentindo uma das impotente de controlar a casa, justamente. A mulher acaba tendo que assumir e os papéis São muitos se invertem. conflitos, muitos. Nós temos casos de mulheres que têm um trabalho informal, de faxina, sem carteira assinada e tudo mais, e o marido, que é dependente químico ou dependente de álcool, quando ele chega na sua casa, ele quer o dinheiro que ela trabalhou, que voltou. Então ele quer para beber, para usar a sua droga, para manter o seu vício, e é onde ocasiona a falta de estrutura daquela casa. Porque aí começa a faltar comida, os filhos começam a vivenciar essa agressão, e os filhos, quando são criados num ambiente de hostilidade, de briga e de confusão, eles... vivendo aquilo... acaba O ciclo se repete. Se repete. Então, por isso que eu falo que é desde pequeno que a gente tem que falar: olha, não pode bater, tem que respeitar, olha... É assim, é orientar de pequeno com coisas tão simples e tão básicas. Eu acho que ficaria fácil. Uma historinha bem rapidinha. Quando eu era jovem lá no Paraná, no meu tempo de namoro ainda, eu tinha uma senhora que eu tinha ela como minha mãe, né? E ela dizia para mim: olha, preste atenção do jeito que ela vai tratar a mãe dela. Porque do jeito que ela tratar a mãe dela, ela vai tratar você. Eu nunca esqueci isso. E o inverso também vale, E o inverso também vale, justamente. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos discutindo o Dia Internacional da Mulher e as políticas públicas para mulheres. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem. Estamos ao vivo pelo 61.3 no HF Digital, também pelo canal 4 da NET. Hoje discutindo o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e políticas públicas para mulheres. Para isso eu recebo a Paula Selle, ela que é da Coordenadoria de Políticas Públicas, também o vereador J. Silva e o vereador Jorge da Farmácia. A gente volta para falar, nesse último momento de discussão, um pouquinho sobre o funcionamento da delegacia já citada por a gente anteriormente. Vereador J. Silva, é possível a gente encarar uma realidade de tanta violência contra a mulher em Campinas e ainda ter uma delegacia que só funcione de segunda a sexta até às 5 da tarde? Aí está, já começa a desigualdade aí, né? Nós temos em Campinas o quê? 10 distritos, 9, 10 distritos policiais. Enquanto você tem para a mulher apenas uma delegacia. E fecha às 5 horas ainda. E fecha às 5 horas da tarde. A desigualdade já começa por aí. Quer dizer, então, o mínimo que poderia ser feito é não só melhorar o atendimento, mas aumentar o número também de delegacias. Mas não é fisicamente, não adianta colocar lá um prédio com 2, 3 funcionários. Não, dá todo um equipamento e ferramentas para que a mulher possa ser bem atendida nesses detalhes. A localização também, né, Paula? É importante pensar Com certeza. num lugar estratégico que favoreça uma mulher que foi agredida e que não sabe para onde correr, ainda tem que pensar: agora vou ter que atravessar a cidade para chegar na delegacia. Então, porque o que a gente comentou no bloco passado é que algumas mulheres de algumas classes não denunciam. E aquelas que denunciam estão na periferia, dependem de ônibus, não tem carro, tem que pedir para um vizinho, para alguém socorrer, e dependendo da hora também não tem quem a socorra. Então a gente tem que pensar na facilidade disso estar numa localização central, para que possibilite e facilite que essa mulher tenha acesso rápido. E um horário extenso, porque a gente está falando de uma mulher que está na periferia, que é a maior denunciante, que é uma mulher que trabalha e não vai deixar o seu emprego para denunciar 9 horas da manhã, por exemplo. Não. E a pessoa, o que ela vai fazer? Ela também não vai querer perder o dia de serviço, porque ela também vai ter que se expor no trabalho dela. Depois de ter vivido uma noite de conflitos, ela não vai chegar no trabalho dela: olha, eu estou machucada, eu preciso ir à delegacia, vou ao IML. Não vai. Ela não vai perder o dia de trabalho, ela não vai ser apontada pelos companheiros de trabalho: olha, ela apanhou, ela apanha. Então tem toda uma situação. Eu acho que a localização central é o ideal. A gente está com o CEAMO indo para 13 anos agora, né, Paulo, em 2015. Exato.
Por que a gente ainda não conseguiu reverter essa realidade da delegacia? Eu acho que por ser uma questão estadual, não depende do município, eu acho que todo esforço que se faz, numa das visitas do vereador, do governador a Campinas, no ano passado, eu tive a ousadia de escrever um bilhete para o governador e o aguardei do lado do carro dele e falei para o segurança, eu preciso que o governador leia. Foi assim, de um topete, de uma infantilidade até de fazer isso, mas foi a maneira que eu tive para que quando ele lesse, ele entendesse a nossa dificuldade. Como isso, nós dependemos do governo do estado, nós não temos domínio sobre a delegacia da mulher. Muitas vezes eu também sou atendida do lado de fora da porta de vidro, né? E respeito, porque está ali, eu estou ali para respeitar. Mas é complicado, é muito complicado. É importante a gente dizer que a gente tem uma comissão permanente de segurança na casa. Hoje ela é presidida pelo vereador Tico Costa e entre as medidas definidas por esta comissão está a briga por uma nova delegacia da mulher, por uma expansão dos trabalhos de delegacia da mulher. Inclusive a comissão vai amanhã para São Paulo para uma reunião com o secretário estadual de Segurança Pública para pleitear, além da delegacia da mulher, outras medidas aí de segurança para a cidade de Campinas. É importante se pensar em como reverter essa situação, né, vereador Jorge? Com certeza, a gente tem que, além de, como o Jota comentou, a gente tem que fazer novamente um local apropriado e fechar às 5 horas da tarde. Não pode, que os maridos cheguem em casa às 6h30, 7 horas, 8 horas, aí sim que ocorre a violência. Sim. Aí você vai esperar até o outro dia? Não pode isso. Eu sugiro, inclusive, que os vereadores da comissão que me convidem para ir junto, porque vivo essa realidade, posso falar com propriedade. Sim, tem do mais que exatamente acontece. Eu faço parte da comissão. Eu vou, porque até mesmo que a reunião fosse aqui, eu até lhe convidaria já, né? Mesmo sendo presidente da comissão. Mas como a reunião vai ser em São Paulo, eu vou consultar o presidente da comissão. Nós podemos alinhar a realidade. O vereador Tico, né? De repente. Sim. Você poderia estar participando dessa reunião. Eu, assim, falando do dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, o qual representa mais um ano de luta, mais uma data, né, onde a gente levanta a bandeira novamente e diz, nós estamos aqui. Eu tenho um sonho e eu quero ainda ter a felicidade de ver um tratamento humanizado na delegacia da mulher. Eu quero ver a mulher chegando ali, ser respeitada, ter um colo, ser acolhida com carinho. Então, esse é um sonho que eu desejo um dia voltar aqui, num 8 de março, para nós conversarmos de alguns avanços e dizer que eu tenho um sonho realizado, que é o tratamento a essa mulher que chega lá desprotegida, carente, triste, magoada, decepcionada, machucada, e nós ainda não temos isso. E olha, estamos falando de uma delegacia de mulher, eu entendo muito bem o que a Paula está dizendo, porque devido ao meu trabalho no rádio, né, com a comunicação, eu tenho muito contato com a população e isso é triste de constatar isso, porque veja bem, a mulher, ela tem uma delegacia de mulher onde ela vai pedir socorro e é atendida por mulher e não tem um bom atendimento muitas vezes. Complicado, né, Paulo? Além da delegacia da mulher, que hoje é mais urgente que se faça em Campinas para o atendimento da mulher, de políticas públicas para mulheres? Olha, eu tenho um projeto qual eu quero implantar até o final de 2015, que é uma medida de segurança. Ainda nós estamos em estudo, não vou expor ainda o projeto, mas é uma medida de segurança, de proteção a essas mulheres. Eu acho que isso seria fundamental, eu acredito muito nessa possibilidade, eu acho que é uma política pública forte, que já existe em outros lugares e é eficaz. Então, além disso, eu acho que é o respeito do judiciário à Lei Maria da Penha, ser fiel a essa lei, fazer cumprir, né, a lei e a gente poder conquistar esse avanço. Mas sem o judiciário também nada disso seria possível, porque uma mulher também demora muito tempo para conseguir juridicamente todos os seus direitos e todas as garantias da lei. Porque hoje dizer que tem medida protetiva e que a medida protetiva é suficiente, não é. Esse caso dessa menina que eu disse, de 26 anos, essa menina estava com medida protetiva de 300 metros. Em 300 metros a gente pode fazer muita coisa, não é? Então, eu acredito muito que a gente precise fazer valer essa parte.
e dar segurança para que essa mulher saia do seu trabalho e chegue na sua casa em segurança. Mas sem a força do judiciário, na aplicabilidade da lei, é quase nulo. Vereador Jorge da Farmácia, a gente pode, já que o senhor também é farmacêutico, além de vereador, por a gente falar de saúde da mulher, como que a situação está hoje em Campinas? O senhor encampou aí a luta pelo câncer de mama no ano passado, teve à frente aí de vários eventos, divulgações de informação, a Câmara preparou um material, o senhor preparou também para divulgação. Como que está a questão da saúde da mulher, de políticas públicas para a saúde? Infelizmente também a saúde da mulher não tem tantos avanços nesse setor aí. Em outubro passado eu trabalhei bastante, eu encampei justamente essa luta do câncer do câncer de mama das mulheres. Eu tive 2 casos em casa, infelizmente perdi duas pessoas muito queridas. Tenho minha esposa que eu ando acompanhando ela, o médico acompanha de 6 em 6 meses. Então, infelizmente, não tem tantas políticas públicas em relação às mulheres. Então, falta muito avanço ainda. Mas nós estamos trabalhando, espero que esse ano também eu consiga fazer alguma coisa em relação ao Outubro Rosa. Peço também aqui já em público a sua participação, que seria muito importante você encampar comigo isso daí. Com certeza. Eu movimentei aqui a Câmara, inclusive eu gostaria de fazer um agradecimento que vocês vestiram a camisa aqui, a camisa rosa ainda. E a gente fez uma foto oficial dos funcionários do Legislativo. Isso foi muito jóia aqui no Executivo também, então já fica aqui o meu convite, assim que tiver, nós já vamos começar a trabalhar. Perfeito. Vereador J. Silva, o que a gente pode fazer para melhorar as políticas públicas para mulheres? O que é mais urgente que a gente se faça e como que a Câmara pode se envolver nesse processo para a gente poder encerrar o programa? A Câmara bom, eu costumo dizer que é a ressonância dos problemas da cidade, né? Então ela tem por dever de fazer projetos, de fazer encontros, de cobrar não só do Executivo, mas até mesmo do governo estadual, federal, através de suas ferramentas, políticas um pouco mais urgentes. E nós temos aí um monte de programa, temos programas, tantos programas, mas que na prática a coisa não anda. São programas que parece que só servem só no papel, só está no papel. E não sai disso. No papel, mas não funciona. Justamente. Então é preciso a Câmara cobrar de uma maneira mais forte os nossos governantes nesse sentido. Paula, para a gente poder encerrar, o fim de semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher conta com uma série de programações. No dia 6, você vai acompanhar aí na tela, que no dia 6 de março, que é na sexta-feira, das 9 às 11h30 da manhã, acontece um evento na Praça Rui Barbosa. Além da divulgação da atuação do Centro de Referência, o que acontece nesse dia, Paula? Nós temos uma parceria junto com a Segurança Pública, onde nós vamos levar uma surpresa para a população que estiver ali dentro desse horário e fazer toda a divulgação de trabalho e saber como é que funciona a violência doméstica em si na prática. No sábado... No dia 7, né? Uma caminhada. 7, nós faremos uma caminhada da Estação Cultura, descendo a 13 de maio e se concentrando também na Praça Rui Barbosa, onde nós levantamos a bandeira contra essa revisão da lei de pensão. E vai ter alguns eventos também ali para entreter. E no domingo vai ter um evento muito legal junto com a Secretaria de Esportes, vai ter aula de zumba, vai ter muita atividade, onde a gente também vai lembrar com muita vontade o Dia Internacional da Mulher. Eu posso fazer um convite das mulheres do meu partido? Por favor. As mulheres do PSB realizam um encontro na sexta-feira, ali na sede do partido, no barracão ali no Jardim Leonor, um encontro onde elas vão discutir os seus problemas, as suas dificuldades, as leis. Vai ser um encontro muito bacana e todas as mulheres do PSB e de outros partidos também estão convidadas. Vai ser um encontro bacana na sexta-feira, às 7 horas da noite. Paula, apesar da gente estar falando de comemoração do Dia da Mulher, e infelizmente não tem como falar de Dia da Mulher sem pensar na questão da violência, eu queria que mais uma vez você deixasse para quem está nos assistindo os telefones de denúncia do CEAMO, os contatos que as mulheres podem recorrer se necessário. Vocês podem ligar 190 ou 153, caso haja necessidade de uma atuação da polícia e da Guarda Municipal. 180, 181, o Disque 100, todos esses telefones, não há necessidade de que tenha crédito ou de qualquer telefone você faz essa ligação e esse telefone você pode até ajudar alguém de muito longe. Queria registrar também o Centro de Referência da Mulher, que é o CEAMO,
que é o 0800 777 1050, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Nós estamos à disposição. E a Coordenadoria da Mulher, ela está localizada dentro do Terminal Central, no Complexo Ceazinha. Se você tem uma brilhante ideia para nos ajudar a pensar de outra forma, eu estou lá à disposição para receber vocês. Paula, obrigado pela presença. Obrigada a você. Obrigada, vereador Jota Silva, obrigado. Jorge da Farmácia. Obrigado, eu que agradeço. Esse é o programa Questão de Ordem, nós ficamos por aqui. Você que perdeu parte dessa discussão e quer acompanhar, nosso programa sobe logo mais para o YouTube, nosso canal é o TV Câmara Campinas. Lá você acompanha não só o programa Questão de Ordem, mas toda a programação da TV Câmara e também todos os eventos na íntegra que acontecem aqui no Legislativo. Agora, às 5h30 da tarde, você fica com o nosso jornal, o Câmara Notícia. Você confere o que aconteceu nas reuniões ordinárias, também nas comissões, todo o trabalho que a Câmara tem desempenhado. Você confere notícias nesse jornal e às 6 horas da tarde a gente volta ao vivo com a 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, que hoje traz também assuntos relacionados ao Dia Internacional da Mulher. O projeto do vereador Carmo Luiz, um dos 6 projetos que serão votados na noite de hoje, cria em Campinas a Semana de Combate à Endometriose. E a semana vai acontecer, inclusive na semana que confere aí com o Dia Internacional da Mulher. Você fica então e acompanha às 6 horas da tarde. Nós agradecemos a sua companhia, continue com a nossa programação. Uma boa tarde para você.